Como fazer marketing para serralheria? Talvez você tenha medo de tráfego pago. Esse é o tema do vídeo de hoje. A gente está fazendo esse vídeo para o aquecimento do nosso evento Serralheria do Futuro. E a gente, dentro desse evento que vai acontecer no dia 1, 2 e 3 de junho, a gente vai falar sobre como vão ser as serralherias do futuro, como você pode utilizar ferramentas para você vender 50 mil por mês em produtos de serralheria, seja se você é autônomo ou então se você já tem uma empresa de serralheria há muitos anos, com funcionário, com equipe. Então, se você ainda não está inscrito, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, dessa descrição. E se você já está inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que ainda não está inscrito e precisa vender 50 mil por mês, mas acima disso, precisa deixar de ser aquela serralheria do passado. E é justamente sobre o que a gente vai falar hoje aqui, sobre o medo do tráfego pago. E eu já vou explicar porque às vezes pode ser que você esteja até confundindo aí tráfego com tráfico e não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é sobre isso, não é sobre tráfego que eu quero falar aqui nesse vídeo, mas sim sobre tráfego pago para a empresa de serralheria e acima disso, né? Como fazer marketing para a empresa de serralheria. Muitas pessoas acreditam que às vezes o marketing é só você fazer uma propaganda da tua empresa de serralheria, só você ir lá fazer um anúncio no Google, fazer um anúncio no Instagram, fazer um post no Facebook, e na verdade tudo que envolve marketing, na verdade, é a estratégia que a empresa vai ter para se conectar com seus potenciais clientes, identificar qual que é o teu potencial cliente, identificar qual que é a necessidade desse cliente e conseguir se comunicar com esse cliente e fazer com que ele, então, venha até a empresa de serralheria. E eu fiz questão de fazer esse vídeo hoje, aqui, com esse boné. Tá? O que é esse boné aqui? É um pouquinho que eu quero falar sobre marketing da minha empresa de serralheria. Para quem não sabe, a minha empresa de serralheria se chama Metalsul, a gente fica aqui na região metropolitana de Curitiba, e o logo da nossa empresa é esse Mzinho aqui, ó, bem forte, bem chamativo, é ele que a gente tem a marca registrada, e aqui a gente tem escrito Key West. Né? Do ladinho aqui desse boné a gente tem aqui escrito metalsul.net, que é o site da nossa empresa de serralheria, e aqui o nosso Instagram, @metalsulmezanino. E por que eu estou trazendo esse boné? É justamente para explicar um pouquinho aqui sobre o que é marketing dentro de uma empresa de serralheria. Muitas pessoas abrem uma empresa de serralheria, talvez seja esse seu caso, de forma, às vezes, de individual, autônoma, no fundo de quintal aí. E se não for esse seu caso, às vezes você já tem um barracão, já tem uma estrutura, 2, 3, 5, 10 funcionários ali, mas muitas empresas de serralheria ou autônomos serralheiros aí abrem sua empresa de serralheria, fica aí de braço cruzado, oferece todo que é tipo de produto e fica reclamando. Às vezes que o cliente vai vir, vai ficar pedindo para ele fazer uma casinha do cachorro, vai ficar pedindo para ele soldar o carrinho de mão. Por quê? Porque ele não tem uma estratégia para se conectar com o cliente ideal, o cliente certo, que vai pedir o serviço bom, que vai pedir o serviço certo e acima disso. Muitas serralherias eu vejo, até no nosso grupo, inclusive se você já está no nosso grupo aí do Serralheria do Futuro, né? Quero te agradecer por compartilhar, por interagir. Se você ainda não está, eu estou deixando o link aqui para você se cadastrar. Então agradeço a todos que estão lá, mas eu vejo que algumas pessoas postam dentro do grupo ali reclamando da dificuldade de encontrar mão de obra, reclamando às vezes da concorrência que fica fazendo serviços com preços absurdos. Mas na verdade, se você enfrenta esses problemas, às vezes você está olhando só para fora e não consegue olhar para dentro da tua empresa de serralheria. Muitas vezes a gente fica parado, às vezes a gente não consegue traçar uma estratégia correta para encontrar o cliente correto, para encontrar a pessoa que quer realmente comprar o teu produto, só fica reclamando que o teu concorrente está cobrando um preço mais barato. E eu até compreendo, né? Porque a gente também já vivenciou isso dentro da nossa empresa de serralheria, até entender que é necessário, sim, uma empresa de serralheria também pensar como marketing, pensar de maneira estratégica. E o marketing, então, o que é? É você encontrar o cliente ideal da tua empresa de serralheria, você conseguir se comunicar com esse cliente, né? Conversar com esse cliente de alguma forma e, principalmente, ofertar a melhor solução que você pode para esse cliente. Né? Então, por exemplo, para construtoras, né? Qual que vai ser a melhor solução para construtoras? Construtoras, engenheiros, arquitetos, é você ofertar produtos que eles vão utilizar nas obras deles. Né? Mas acima disso, às vezes prestar um auxílio, prestar uma consultoria técnica antes, na fase de projeto, ainda para depois sim você ir lá entregar o teu produto. E muitas vezes quando a gente fala, poxa, meu concorrente está com preço menor, o que você está entregando de diferente para o teu cliente em relação ao teu produto, o que você está comunicando para ele
Então, muitas pessoas às vezes não criam uma estratégia, não têm uma estratégia para se comunicar com o teu potencial cliente e fica reclamando que o cliente só fica pedindo preço mais barato, fica reclamando que o cliente fica comparando com 20, 30 empresas de serralheria e vem só orça com você e não fecha. Faz parte, né? O cliente orçar às vezes não fechar faz parte dentro do processo. Mas o que você está trazendo de diferente hoje? Né? Inclusive a gente está lá com o nosso desafio, a nossa tarefa lá no grupo do vídeo que rolou ontem aí para você fazer a tua listinha aí de clientes da empresa de serralheria. Se você não viu esse vídeo, inclusive eu vou deixar lá no grupo novamente para você ver, vou deixar essa tarefa para você ver aí, para você já colocar em prática tudo que a gente está falando aqui e começar a ter clientes ainda essa semana na tua empresa de serralheria, pessoas pedindo orçamento ainda essa semana. Então, tem essa tarefa para você, vai lá no grupo do WhatsApp e se inscreva, mas o que é o objetivo aqui? Que você consiga entender, né? Por que eu estou falando que marketing não é só você ficar esperando o cliente, não é só fazer uma divulgação. Por que eu trouxe esse boné aqui, estou usando ele para mostrar para vocês? Esse boné está relacionado com o meu tipo de produto. Né? E meu tipo de produto, hoje eu defini um produto de trabalho, um produto padrão, porque a nossa cidade aqui tem um volume populacional aí um pouco maior do que é uma grande capital do Brasil, então possibilita que eu consiga vender um produto específico. Talvez em cidades menores você vai ter que trabalhar com 5 produtos, 6 produtos, 10 produtos ou mais produtos, mas o que é o principal? Quando a gente decidiu, há uns 3 anos atrás, trabalhar com um produto específico dentro da nossa empresa de serralheria, a gente escolheu esse produto, a gente então definiu quem era nosso cliente potencial, a gente definiu como que a gente iria encontrar esse cliente potencial e principalmente como que a gente iria se comunicar com esse cliente potencial. E o porquê que eu estou falando isso no boné? Né? Muitas pessoas acreditam que às vezes é só fazer anúncio, é só fazer propaganda, né? Inclusive eu quero voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quando eu falei sobre as pessoas que têm medo de tráfego pago, né? E eu vou explicar isso porque no vídeo, mas muitas pessoas têm medo de tráfego pago e tem medo às vezes de fazer propaganda e não ter resultado, mas às vezes a pessoa não faz o básico, que é criar uma comunicação, né? Como eu falei no vídeo de ontem, é possível você ir até construtoras, é possível você encontrar construtoras no Google, existem diversas formas de você divulgar a tua empresa, mas o que você comunica, né? Esse boné aqui, ele existe, tá? É um boné que a gente fez para os nossos colaboradores, que a gente deu num brinde de final de ano ali para eles, e inclusive para alguns clientes também a gente deu esse boné aqui. Mas o que quer dizer esse boné? A gente é um boné discreto, simples, muito bonito, um boné muito legal, qualquer um teria o prazer de usar, desde funcionário até clientes teriam o prazer de usar, né? E se o cliente às vezes não quisesse usar, às vezes o cliente vai dar para alguém querido, porque é um boné que você mal diz que é um boné de uma empresa. Por quê? Porque a gente determinou aqui, colocou a nossa logo sim, mas é um boné muito bem feito e tem escrito aqui, ó, Key West. E eu não estou falando para você fazer boné para o cliente, só quero que você entenda o contexto disso. Key West é o nome do nosso produto. Tá? Hoje a gente trabalha com mezaninos, então a gente tem 3 modelos de mezaninos e um deles se chama Key West. Você pode dar nome para os seus produtos, inclusive. Mas quando eu dou um nome para o meu produto, eu começo a me comunicar diferente. Né? Poxa, eu tenho um mezanino que o modelo dele se chama Key West e eu tenho um boné onde o meu funcionário está usando, onde o meu cliente está recebendo um brinde desse boné, ou seja, eu estou criando uma diferenciação em relação às outras serralherias. Eu estou orçando um mezanino Key West, não estou orçando um mezanino treliçado, um mezanino em Vigaí, um mezanino que qualquer serralheria consegue, porque eu já estou fazendo uma comunicação diferente desde a minha propaganda, desde o meu atendimento ao cliente, desde o meu funcionário que vai lá e vai atender esse cliente, um anúncio que eu gravo da obra pronta, depois um vídeo que eu gravo, foto que eu tiro, tudo isso eu utilizo uma comunicação para me diferenciar das empresas de serralheria. E esse boné existe então para quê? E por que eu trouxe ele aqui para vocês? Para vocês compreenderem que tudo o que a gente faz de comunicação em direção ao nosso cliente tem que passar com que o cliente entenda que a nossa empresa de serralheria é diferenciada. Às vezes as pessoas pensam, marketing é só propaganda? Não, a propaganda faz parte, é uma maneira de você se comunicar com o cliente, mas existem muitas formas.
O cara que chega para fazer instalação sem uniforme, o cara que chega de chinelo de dedo fazer instalação, o cara que chega com um carro mal apresentável no cliente. E eu não estou falando que do dia para a noite você precisa ir lá e comprar o melhor carro do mundo, vai comprar um caminhão, vai comprar um Munk, vai comprar algo super grande, até porque muitos anos da nossa empresa de serralheria, inclusive até hoje a gente tem alguns carros simples. Por exemplo, hoje a gente tem uma Courier, tem uma Saveiro, se eu não me engano, o G3, né, que são carros um pouquinho mais antigos, né, mas são carros que a gente semanalmente mantém uma limpeza neles, semanalmente a gente tem um cuidado com eles, o carro estragou, deu uma pulverizada, deu uma machucada, a gente tira, põe para pintura, mas sempre trabalha com eles em bom estado. Porque o uniforme, o carro, a maneira que a gente se apresenta para o cliente também faz parte de uma comunicação. Então, se você reclama que o teu cliente só busca preço com você, você já pensou o que você está comunicando com o cliente? De que maneira você fala verbalmente com o cliente, como que você se apresenta vestido, como é o carro que você chega, qual que é o catálogo que você mostra, como é a foto que você mostra, de que maneira você mostra, de que maneira você conversa, o que sai da sua boca em relação ao cliente. E às vezes as pessoas falam, poxa, ó, é difícil de achar, tem muito serralheiro aí fazendo qualquer coisa. Mas e você, está fazendo qualquer coisa? O que você faz dentro da empresa de serralheria? Antes de apontar aí para o outro, sempre quando você apontar para o outro, olha que tem alguns dedos virados para você. Então, antes de você se preocupar com o teu concorrente, se preocupe o que você está comunicando com o teu cliente. Qual que é o marketing? Qual que é a tua estratégia? Como que você vai chegar até o cliente? Então, pensando aqui, eu trouxe o boné para te trazer um pouco dessa ideia, para aí sim a gente entrar um pouco dentro agora de falar o que é tráfego pago, o que é um anúncio. Então a gente tem diversas formas de anunciar, de divulgar a nossa empresa, e eu acredito que a internet nos dias de hoje é o que vai fazer com que a gente se torne Serralheria do Futuro. Eu vou falar isso mais dentro do nosso evento que vai acontecer aí no Serralheria do Futuro no dia 1, 2, 3 de junho, mas o que eu penso, Daqui para frente vão ter empresas de serralheria que vão crescer, que vão escalar e vão conseguir fazer isso de forma muito mais rápida. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Há um tempo atrás a gente já fazia anúncios na internet da nossa empresa de serralheria e a gente optou por fazer um teste, imprimir igual se fazia antigamente. A gente mandou imprimir um panfletinho assim da nossa empresa de serralheria e entregar durante uma semana para fazer um teste na nossa empresa de serralheria. E o que era a ideia desse teste? Entender se o custo de produzir esses panfletos eram menores do que o custo do que a gente fazer anúncio na internet. E a gente então comprou lá os panfletos, gastou, sei lá, 200, 300 reais, não me recordo o valor, comprando esses panfletos, uma milheira de panfletos, e a gente contratou uma pessoa para entregar no sinaleiro aqui na nossa cidade durante uma semana. E o custo dessa pessoa era 80 reais, mais acho que um auxílio alimentação. Então vamos arredondar aí 100 reais, ou então vamos fazer a conta sem auxílio alimentação ali, só no 80 reais vezes uma semana ali, 5 dias, deu os 400 reais. Mais o custo de panfleto, vamos dizer que seja 300, deu 700 reais. E a gente fez a conta que com esses 700 reais a gente conseguia fazer anúncio online na nossa internet, anúncio com a nossa empresa de serralheria durante um mês. Durante um mês a gente conseguia aproveitar esses mesmos 700 reais e a gente conseguia fazer isso durante um mês. Mas o que era o mais interessante? Durante esses 700 reais que a gente investiu entregando panfleto, a gente entraram em contato com a nossa empresa apenas uma ou duas pessoas. Tá? Em uma semana com esse valor. E online, você trazendo online o mesmo valor, na verdade eu vou corrigir aqui, a gente nessa época investia em torno de 800 reais por mês em anúncios no Google. E esses 800 reais traziam aproximadamente 1 a 2 pessoas por dia em anúncio na nossa empresa de serralheria. E é aí que você vê a diferença, aí que você começa a entender por que você deve escolher ser uma serralheria do futuro. Por que você não está na internet? Por que você não está comunicando na internet? E quando a gente fala em internet, a gente consegue escolher para quem a gente quer anunciar, se a gente quer anunciar para construtoras, para engenheiros, para arquitetos. Lógico, quando você anuncia, aparece o anúncio para diversas pessoas diferentes, mas com certeza algumas delas vão ser o teu cliente em potencial, a pessoa que você quer comunicar, a pessoa que você quer explicar qual é o teu produto, qual é o teu serviço e principalmente apresentar a tua solução.
tua solução de serralheria diferenciada, a tua solução de serralheria que se comunica de forma diferente com o seu cliente. Então, se você quer se comunicar de forma diferente, você precisa entrar nessa nova modalidade, você precisa pensar em serralheria do futuro. E a gente ontem deixou uma maneira de você fazer isso até de forma offline, de forma presencial. E inclusive é o nosso desafio para você começar dessa forma. Mas quais são os próximos passos? Aonde você quer chegar? Né? Então, não adianta de nada você ir lá fazer anúncio, investir um monte se você não tiver uma preparação antes disso. Né? E você não tiver uma comunicação, você não saber falar com o cliente, você não saber o que falar, não saber o que apresentar para o cliente, porque o cliente chega até você e qual que é o teu diferencial. Então, por isso, a minha recomendação é que você faça isso, você apresente para novos clientes, você encontre novos clientes, comece esse processo e aí sim, quando isso estiver caminhando, você vai lá e inclui então a sua empresa de serralheria dentro das plataformas do Google, Facebook, Instagram, e aí você vai identificar, inclusive a gente fala em treinamentos mais avançados sobre um pouco mais sobre isso. Então, o que é a minha ideia aqui? Né? A gente falou que tem pessoas que acabam deixando de fazer um anúncio online porque às vezes tem medo. E faz parte, às vezes você vai ter medo de colocar o seu dinheiro lá no Google e não ter retorno, às vezes vai ter medo de ir lá e pesquisar e ficar tempo investindo lá, às vezes no YouTube, entendendo como faz um anúncio, entendendo como que faz um cadastro, às vezes no Google Ads, no Facebook, no Instagram, porque às vezes você fala, poxa, eu vou deixar de produzir, eu vou deixar de atender um cliente, eu vou deixar de atender uma pessoa para ir lá aprender a fazer isso e fazer esse anúncio, às vezes no final das contas não tem resultado. Mas eu quero dizer que se você não fizer isso, outra empresa vai fazer e vai sair na tua frente, vai se tornar a empresa do futuro. Como que você quer, a pandemia é a prova viva. Como que você quer passar por períodos onde empresas já estão fazendo isso, já estão ganhando dinheiro com isso, já estão evoluindo e você simplesmente vai ficar de braço cruzado aí, a moda antiga, sem ter resultados na tua empresa de serralheria? Então, quando a gente fala em serralheria do futuro, a gente fala assim em tráfego pago. Existe uma diferença, né? Até falei lá no início do vídeo, né? A diferença entre tráfego e tráfego. Tráfego é aquilo que os traficantes fazem, aí vende droga, vende bebida, produtos ilícitos. E não é a ideia aqui. Tráfego com G, né? Tráfego com G é de trafegar. Assim como a gente caminha numa rua, o carro está trafegando numa rua. E o que funciona, né? Até eu falo isso dentro do nosso livro lá, Técnicas de Vendas para Serralheria. O tráfego é como se você tivesse uma rua, né? Essa rua, ela tem um destino. E qual que é o destino? Então, quem que está passando nessa rua? São os clientes de empresa de serralheria. Na verdade, as pessoas são os carros. A rua é os anúncios na internet. E é onde que elas querem levar na proposta de orçamento para a tua empresa de serralheria. E o que é? O teu site, o que é o site? O site seria, então, um radar. Pense uma rua com um radar, os carros passando, e esse radar, essa câmera está filmando todos os carros passando e vai ter algum desses carros que vai passar e extrapolar o limite de velocidade e vai receber uma multa lá na casa dele. E quando a gente traz isso para o tráfego, né? O que é o tráfego dentro da serralheria? São tráfegos de clientes indo para o teu site para conversar com a tua empresa de serralheria. Quando você está na internet, lá andando no YouTube, mexendo no YouTube, quantas vezes já apareceu um anúncio para você? Quando você estava no Facebook, Instagram, quantas vezes já apareceu um anúncio para você? Essas pessoas estão fazendo tráfego, ou seja, elas estão direcionando, né, na rua delas, que é o anúncio, que é a internet, pessoas que são potenciais clientes, que são os carros que vão estar passando naquele caminho, e o site de vocês vai ser o radar. Então, as pessoas que extrapolarem o limite de velocidade ou então se interessarem pelo seu produto, pelo seu serviço, naquele anúncio eles vão entrar no site da tua empresa de serralheria e vão pedir um orçamento para você. E fazendo uma analogia aqui, todos os carros que estão passando numa rua, eles vão ser multados? Não. Os carros que não se interessarem ao ultrapassar esse limite de velocidade não vão ser multados. Então, a pessoa que está lá no Instagram, está rodando, viu o teu anúncio, mas não se interessou, tá tudo bem, ela vai continuar no Instagram olhando, mas poxa, das pessoas que olharem lá e vão acessar, e vão entrar em contato contigo, vão acessar o teu site, vão pedir um orçamento, são as pessoas o quê? Que têm potencial de comprar, têm potencial de vender.
E aí entra um pouco mais de marketing, porque às vezes você deixa essa ferramenta de lado por medo, você não acessa uma plataforma de anúncio, você não faz esse anúncio, você deixa aí diversas pessoas passarem por essa rua sem ir para o teu site, sem você ter solicitações de orçamento. Então, para você vender, né, para você conseguir ir lá, fazer uma visita técnica, mostrar o teu diferencial, mostrar um boné, mostrar um brinde que você vai levar para essa pessoa, mostrar o teu catálogo, mostrar quem é você, quem é a tua empresa de serralheria, se você não aproveita isso, como que você quer se tornar uma empresa de serralheria do futuro, né? Então você precisa utilizar o tráfego pago, né? Ou seja, você vai ter que fazer anúncio para levar as pessoas para conhecer o teu site, para conhecer quem é a tua empresa de serralheria. Às vezes você pode até pensar, poxa, Jonathan, eu não tenho site, eu sou pequeno, trabalho de forma autônoma. Gente, tem sites gratuitos na internet. Lá tem diversas plataformas, tem WordPress, tem Wix, Webnode, entre outras plataformas que você pode acessar e de forma gratuita você mesmo vai editando. Pesquisa um vídeo aí no YouTube, como criar um site de forma gratuita, né? E inclusive lá dentro do Serralheria 50K a gente explica como criar um site para a tua empresa de serralheria, mas não é nem o objetivo falar disso aqui agora. O objetivo é falar sobre a comunicação, então que você precisa encontrar uma maneira de divulgar a tua empresa de serralheria. E empresas de serralheria do futuro com certeza utilizam tráfego pago, utilizam plataformas de anúncio como o Google e talvez, quem sabe, até no futuro você possa utilizar plataformas como Facebook, como Instagram ou entre outras, mas eu vou dizer que só com o Google você já consegue iniciar muito bem a tua sistemática de marketing da tua empresa de serralheria. Então, quando a gente fala em marketing, a gente fala de sistema estratégico, fala onde você deve pensar e executar ações para tornar o seu cliente, o seu potencial cliente, em pessoa que solicita orçamento para você. As pessoas vão estar lá no YouTube vendo vídeos de obras, vídeos de engenharia, vídeos de construção e às vezes naquele momento vão estar precisando de um portão, uma grade, um mezanino, um barracão, uma estrutura metálica que você está deixando de vender para aquela pessoa porque você não faz você não faz o bendito acesso ao anúncio, né? Você tem medo de fazer isso, né? Então você precisa começar a fazer anúncio, você precisa acessar essas novas plataformas, esses novos meios e um pouco mais sobre isso a gente vai falar então dentro do nosso evento Serralheria do Futuro. Esse evento realmente é algo que a gente quer fazer com que você desbloqueie a tua empresa de serralheria, que você entre nessa nova era, né? E então esse evento que acontece no dia 1, 2 e 3 tem o objetivo de explicar como que a minha empresa de serralheria vende 50 mil por mês, mas acima disso ele vai servir talvez para você ter algumas tarefas para você executar, assim como tem essa tarefa de agora. Se você não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, eu quero que você clique aqui embaixo e vá para esse grupo do WhatsApp, se inscreva aí no nosso evento e então a partir desse momento você vai executando tarefas, você vai evoluindo, você vai crescendo e então vai se tornar a serralheria do futuro. Então esse evento é para isso, esse aquecimento é para isso, para você chegar mais preparado e entender um pouco mais do que a gente vem falando. Então, se você tem dúvida de como criar uma estratégia, como ter um marketing, o que fazer na tua estratégia da tua empresa de serralheria, vá para esse evento. E mais uma vez estou falando, não é que você precisa criar aí um boné como esse aqui e dar para todos os seus clientes, dar para todos os seus funcionários. Não é isso. Essa foi uma estratégia que a gente encontrou de comunicar com o nosso cliente que tem um modelo diferenciado, que a gente se diferencia das outras empresas, que o nosso colaborador que vai para a obra se diferencia de outras empresas. Então, é muito sobre isso, é muito sobre você pensar na tua estratégia, pensar o que você está fazendo de diferente em relação ao teu concorrente e parar de reclamar que o teu cliente só quer saber de preço, parar de pensar no outro e pensar o que você pode fazer diferente. Então, é sobre isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham um excelente sábado, um excelente final de semana e principalmente compartilhe esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí, que esse comentário vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas e principalmente vai fazer com que a gente consiga criar um conteúdo melhor para vocês. Então, corre aí, deixa um comentário aí embaixo, compartilha com outras pessoas e dia 1, 2 e 3, então, nosso evento Serralheria do Futuro. Te vejo do outro lado, não se esqueça de fazer a tarefa, hein, que a gente deixou ontem lá no grupo do WhatsApp. Um abração.